Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre mais um grupo funcional, que agora nós já estudamos hidrocarbonetos, né, em vários detalhes, todos os grupos de hidrocarbonetos. Já estudamos os aletos orgânicos, que são aqueles compostos orgânicos onde um dos elementos da família 7 da tabela, flúor, cloro, bromo, iodo, se juntam ao carbono. E já estudamos também o comecinho das funções oxigenadas, não é? Que é a função álcool, onde eu mostrei para vocês o quê? Primeiro, como é que se produz o álcool, né, através da reação de fermentação alcoólica, e depois mostrei para vocês detalhes da nomenclatura e da formulação de álcool. E na última aula estudamos mais um grupo funcional que é o aldeído, que se pode produzir através da chamada reação de oxidação parcial de um álcool, tá? E agora mais um grupo funcional, agora nós vamos estudar o grupo chamado cetona, tá? Cetona. Bom, o que são as cetonas? Que lembra pra gente a acetona, né? Que realmente faz parte desse grupo, tá bom? Vou mostrar para vocês também uma das maneiras de se produzir uma cetona, que também é através de uma reação de oxidação alcoólica. Ah, já viu? Nossa, mas igual ao aldeído? Parecido, mesmo mecanismo. Opa, reação eu coloquei de aldeído, de oxidação alcoólica, não aldeído. Eu falei aldeído aqui, escrevi aldeído. Bom, quando nós tínhamos a reação para o aldeído, nós pegávamos um álcool chamado primário, tipo etanol, e acrescentávamos oxigênio, não é? O que é álcool primário? O álcool primário é aquele álcool assim, ó. Esse carbono aqui, que tem a hidroxila, é um carbono primário. Se eu oxidá-lo, ele vai virar aldeído. Agora, para fazer produção de cetona, dá uma olhada aqui no álcool que eu vou usar, ó. Imagine que eu tenha esse álcool aqui, ó. Tá? Então, aqui hidrogênios, aqui também hidrogênios. Esse aqui eu vou colocar aqui em cima porque eu vou precisar chamar atenção para ele, tá? Isso aqui é um álcool. Por que eu sei que isso daqui é um álcool? Porque um dos carbonos tem o grupo H. Como é que você daria nome a esse álcool? Ah, se eu começar a numerar direito à esquerda, a hidroxila está no carbono central. Então, está no carbono 2. Aí eu chamo essa molécula assim, ó, numa cadeia de 3, que é prop, tá? Com ligações simples an. Aí eu vou falar o seguinte, no carbono 2 tem álcool. Esse é propan 2-ol, que pode ser chamado também como álcool. A gente já falou isso lá na aula de álcool, que existem os nomes usuais. Esse pode ser chamado de álcool isopropílico. Por que esse pode ser chamado de álcool isopropílico? Se eu esconder aqui, ó, a hidroxila, o que sobra lá em cima? Sobra o isopropil, carbono do meio, que está ligado à hidroxila, que tem duas pontas iguais. Então, esse é o álcool isopropílico ou propan 2-ol. Aí, eu vou fazer com ele a oxidação. O que é fazer a oxidação? Mostrar ele recebendo átomos de oxigênio, igual nós fizemos na fermentação, na oxidação do aldeído. Aqui também, ó, era uma vez o O2, que quando encontra o propanol, um O se separa do outro, aí vai um O lá e fala, e aí, propanol, tudo bem aí? Aí, o que acontece, ó? Esse oxigênio aqui, ele vem aqui no carbono oxigenado. Quem que é o carbono oxigenado? É o carbono número 2. Aí, esse oxigênio faz assim, ó, leva este hidrogênio e este hidrogênio embora. O que dá? Um O mais 2 Hs. Uma molécula de água. Ou seja, o álcool deixou de ser álcool, você concorda? Não tem mais as estruturas que tinham. Aí o que sobrou? Sobrou uma molécula com ainda quantos carbonos? 3 carbonos. O primeiro carbono lá, ó, tem 3 hidrogênios. O daqui também tem 3. Nada mudou nos carbonos de ponta. Mas dá uma olhada, ó, esse carbono 2, ó, perdeu esse hidrogênio. Perdeu, já era. E esse oxigênio perdeu o hidrogênio também. E aí o que eu penso? Bom, esse carbono aqui, ó, do meio, a única coisa que ele tem agora são essas duas ligaçõezinhas com carbonos. Ele ainda precisa de 2 ligações, você concorda? Ele não precisa ter sempre 4 elétrons, 4 ligações feitas, não tem mais. Perdeu o hidrogênio, acabou. E o oxigênio, por sua vez, ele sempre faz 2 ligações, porque o oxigênio está na família 16 no grupo antigo 6A. Então ele precisa de 2
pares eletrônicos, de duas ligações covalentes. Ele perdeu. Qual que é a única maneira agora? Eu tenho que estabilizar o carbono e tenho que estabilizar o oxigênio. Uma dupla ligação. Então a molécula se rearranja fazendo uma nova estrutura, uma dupla ligação. Isso aqui, gente, que eu acabei de fazer, é uma cetona. Então, o que é uma cetona? Como eu definiria cetona? Uma cadeia orgânica oxigenada. O que é cadeia orgânica oxigenada? Que tem carbonos e oxigênio. Onde no carbono secundário, o que é carbono secundário? Esse carbono aqui, ó, ele não está ligado a dois outros carbonos? Quando num carbono secundário houver uma dupla ligação com o oxigênio. Toda vez que eu tiver isso, ó, composto orgânico oxigenado, onde o carbono secundário tem dupla O, eu terei uma cetona. Das cetonas, esta é a menor. Por que das cetonas essa é a menor? Acabei de falar que tem que ter um carbono secundário. Bom, para ter um carbono secundário, você concorda que eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Não dá para fazer secundário se eu não usar 3 carbonos. Então, já que é ele que tem que receber a dupla ligação, então no mínimo eu preciso de 3 carbonos montadinhos para que o carbono do meio, que é o secundário, receba a dupla ligação com o oxigênio. Então, das cetonas, essa é a menor. Vamos dar nome a ela? Vamos. Como é que a gente dá nome? Primeira coisa, número de carbonos? Continuam 3. Prop. Entre os carbonos, continua simples ligação. An. Você fala, não, professora, tem dupla. Não, a dupla não está entre carbonos. E agora eu vou usar o seguinte, cetona, eu vou usar o sufixo ona. Toda cetona vai terminar em ona. Esta é propanona. Propanona é o nome oficial daquele líquido que a gente usa para tirar esmalte, que a gente chama de acetona. Que antigamente, gente, as meninas sabem o que eu estou falando, não sei nem se vocês pegaram esse tempo, mas acho que sim. A acetona, antes que a gente comprava na farmácia, no depósito de perfumaria, essas coisas assim, ela parecia que ela era melhor. Quando a gente passava esmalte vermelho, você conseguia tirar o esmalte da unha bem. Agora parece que a gente não consegue mais. Quando a gente passa esmalte escuro, você tem que ficar apertando a unha para tirar. Dá até uma preguiça de passar esmalte escuro, porque depois você pensa como é difícil tirar. Por quê? Porque hoje na farmácia, nos supermercados que vendem esse tipo de produto, ou nas lojas que vendem shampoos, as coisas todas aí, nenhuma delas vende um frasquinho de acetona pura. Hoje, se você olhar no frasquinho, está escrito assim, removedor de esmaltes. E se você olhar a composição, um dos compostos é a propanona, mas não é mais puro. Por que que não é? Porque as pessoas, infelizmente, compravam estoques de acetona no comércio para levar para casa, para misturar com uma outra substância que eu vou falar para vocês adiante, para purificar droga. Então, o que começou a acontecer? Teve que retirar do mercado esse produto puro. Hoje a gente tem lá alguns solventes que retiram o esmalte da unha, mas que são menos poderosos, menos potentes. Por quê? Porque as pessoas infelizmente estavam usando isso daqui para fazer uma purificação de uma droga caseira. E isso é logicamente ilegal, mortal, né? Não tem nenhuma vantagem. Então, retirou-se do mercado. Mas esta é a acetona, que é a propanona, a substância que é solvente, que tem várias outras utilidades. Além de ser solvente, as cetonas são utilizadas na indústria química, na indústria de plásticos, de compostos vários, tá? Esse composto propanona é o nome oficial, tá? Acetona é o nomezinho dela que a gente conhece no nosso dia a dia. Agora aqui tem um nome usual também, que eu gostaria que vocês também conhecessem. Existe uma outra maneira de você dar nome a essa molécula que é assim, ó. A gente circula aqui, tá? O carbono que tem a dupla ligação com o oxigênio. É como se eu isolasse ele e eu começasse a falar dele. Eu falo o seguinte, ó. Toda vez que um carbono secundário tiver uma dupla ligação com o oxigênio, isso vai se chamar cetona. Tá? Então, aí eu coloco um hífen. Aí agora eu vou olhar o lado esquerdo e o lado direito e vou pensar nesses dois lados como se eu tivesse ali radicais. Aqui eu tenho um carbono só, não é? Aqui eu também só tenho um carbono. Como é que chama o radical de um carbono só? É metil. Então aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho outro. Então eu chamo esse composto assim também, ó, de cetona
dimetílica, tá? Cetona dimetílica, ou seja, grupo funcional cetônico, onde eu tenho um carbono com a dupla ligação, aí eu chamo ele de cetona. Do lado esquerdo tem metil, do lado direito tem radical metil também, então eu chamo cetona dimetílica, que é a propanona, que é conhecida acetona, que se forma de que maneira? Por exemplo, através de uma reação de oxidação alcoólica, onde um álcool secundário recebe oxigênio e gera acetona, tá? Todas as cetonas podem ser produzidas assim, não só assim, mas essa é uma das maneiras de produção desse composto orgânico, tá? Deixa eu mostrar para vocês alguns outros exemplos aqui. Esse apagador, um barulhinho bem chatinho. Olha só, gente, se eu tiver uma cadeia cetônica um pouco maior, por exemplo, assim, quer ver, ó? Aí eu falo para você, quero o nome desse composto, tá? Aí você vai falar o seguinte, bom, logicamente que é uma cetona, por que eu tenho certeza que é cetona? Carbono secundário recebeu dupla ligação com oxigênio, então é uma cetona. Que você concorda que esse também é secundário, esse também, então todos eles poderiam receber cetonas. Então agora eu vou ter que numerar. Como é que eu vou fazer a numeração? Da mesma maneira que nós fazíamos procurando, por exemplo, a presença do álcool, ou procurando a presença do haleto, aqui nós estamos procurando a presença da cetona, então, que está mais à esquerda da molécula. Então esse é carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu vou falar o seguinte, é uma cadeia de 5 carbonos, 5 é pente. Ligações simples, an. E então agora eu vou falar que no carbono 2 está ona. Pentan, 2 ona. No carbono 2, grupo funcional cetônica, tá? Então isso é uma cetona de cadeia normal, que não tem ramificação. E aquela nomenclatura usual? Aí você faz o seguinte, ó, você circula o carbono que tem acetona, esquece ele. Coloca ele aqui, ó, ele agora se chama cetona. Aí eu falo agora, vamos ver o lado esquerdo e o lado direito e vamos pensar em radicais. Desse lado, um carbono só, metil. Desse lado, 3 carbonos, propil. Agora eu vou falar em ordem alfabética. Eu vou falar primeiro do metil ou primeiro do propil? M-N-O-P-Q, primeiro do metil. Então, cetona metílica, tracinho propílica, tá? Todas elas terminam em ílica. Um lado tem metil, outro lado tem propil, tá? Se eu pedir assim para você, olha, represente para mim a fórmula estrutural dessa cetona aqui, ó. Cetona etílica metílica. Aí eu falo assim, represente a fórmula estrutural e depois eu quero que você dê nome oficial para essa molécula. Aí você fala, tá bom, vamos fazer. O que é para fazer? Cetona. Então você vem aqui, ó, cetona. C, dupla O. Dupla O pode ser em cima ou embaixo, tanto faz. Agora de um dos lados ele quer que se coloque o quê? Etil, et, 2 carbonos. E o outro lado ele quer que se acrescente metílico, 1 carbono só. Pronto, ó, essa é a fórmula estrutural. Aí agora o que ele quer também? Ele quer a nomenclatura oficial. Então vamos à nomenclatura oficial. Nomenclatura oficial como nós já fazíamos, ó. Dessa vez eu vou começar a numerar pelo lado direito, porque a dupla ligação eu coloquei mais aqui, ó. Carbono 1, 2, 3 e 4. 4 é but. Ligações simples, an. No carbono 2 está acetona, butan, 2, ona. Nomenclatura usual, fórmula estrutural e nomenclatura oficial, tá certo? Tá? E agora eu vou mostrar para vocês cetona de cadeia ramificada. Existe isso também, tá? Continuam os radicais metil, etil, propil, aqueles todos que a gente já conhece, que já são nossos acompanhantes aí desde os hidrocarbonetos, tá?
Nada mudou. Falo assim para vocês, ó, quero nomenclatura desta molécula aqui, ó. Assim. Olha só, aí, ó, o que a gente tem de novidade aqui? Agora nós temos esse carbono, que é um carbono terciário, então essa cadeia é ramificada. Quem que manda aqui na hora de numerar? A posição da cetona. Independente do radical estar mais à esquerda, quem manda é ela, tá? Então, ó, temos aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, na hora de escrever, primeiro eu vou falar do radical. Vou falar o seguinte, no carbono 5, ó, eu tenho um carboninho lá em cima, né? Radical, então, é metil. Numa cadeia de quantos carbonos? Cadeia de 6 é X. Ligações simples, no carbono 3 está a cetona. Esta é 5-metil, hexan, 3-ona. Agora eu falo assim para vocês, e a nomenclatura usual? Você fala, muito grande essa, professora. É nada. Você vê que molezinha, ó. Venho aqui e circulo o carbono que tem a cetona. Aí já falo para ele aqui que o nome dele agora é cetona. Aí agora vamos olhar do lado direito, ó. 2 carbonos. 2 carbonos é et. Desse lado aqui tem 1, 2, 3, 4. But. E agora eu vou falar do butil ou do etil? Em ordem alfabética eu vou falar do butil. Só que agora você está vendo que a gente vai ter que... Lembra que existem vários tipos de butil? Que butil é esse? Vejamos duas coisas. Primeiro, esse carbono aqui, ó, esse carbono 4, ó, ele que estava ligado à cetona. Ele era um primário no passado, antes de se ligar, tá? Então, eu estou pensando agora, ó, isso aqui separado do restante, tá? Então, esse carbono é um carbono primário, com 2 pontas iguais. Isso é um isobutil. Então, eu vou falar aqui, é uma cetona isobutílica. Isso tudo é um isobutil. E desse lado é um etil. Cetona isobutílica, etílica. Então, nomenclatura usual e nomenclatura oficial. Preciso que vocês saibam as duas, porque às vezes os exercícios tratam da usual. Então, precisa conhecer, não adianta a gente fugir. E existem cadeias também cetônicas, assim, quer ver, ó, representadas, ó. Melhorar isso aqui para vocês entenderem. Nossa, ficou pior, gente. Estou ótima hoje de equilíbrio. É um mix de equilíbrio com capacidade. Ó, isso aqui, ó. O que ele quer que você entenda? Tem um carboninho aqui, né, ó. Tá certo? E esse carboninho, ao invés de ele ter hidrogênios, ele tem dupla O. Esse carbono continua sendo secundário, tá ligado a esses outros dois. Então, isso é uma cadeia fechada que é ciclo. Ciclo de quantos carbonos? 6. Ciclo hexanona. Agora não põe numeração, porque obrigatoriamente o carbono que tem o grupo funcional é carbono número 1, e se tiver mais ramificações, aí você vai falar delas também, assim como fazíamos nas outras. Mas temos também a representação aqui de uma cadeia fechada, de uma cadeia cíclica, tá? E mais uma aqui, é só pra gente finalizar. Vamos aqui falar de mais um exemplo, de mais uma cadeia ramificada, só pra gente fechar aqui com a fórmula geral, tá? Das cetonas, que também falamos de aldeído, que também falamos de álcool, né? Falamos das fórmulas gerais dos hidrocarbonetos e assim por diante. Não falamos dos aletos, que os aletos podem ter vários halogênios na molécula, né? Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, ó, tenho essa cetona, tá? Quero que você, de novo, dê nome a ela e depois use esse exemplo para falar da fórmula geral. Bom, nomenclatura oficial, ó, carbono 1, 2, 3, 4.
No carbono 3 tem radical metil. Numa cadeia de 4, que é but, ligações simples A. No carbono 2 tem cetona. Esse é 3-metilbutano, 2-ona. Nomenclatura usual. Separa esse carbono que tem a dupla ligação com oxigênio e chamo isso de cetona. Do lado direito, metil. Do lado esquerdo, propil. Então, cetona metílica. Agora, dá uma olhada, o propil não está quebradinho com duas pontas iguais? Esse é o iso. Cetona metílica, isopropílica. Tá? Se eu pedir para você fórmula molecular. Fórmula molecular é quantos são os carbonos? 4 mais 1, 5 carbonos. C5. Hidrogênios, 3, 6, 9, mais 1, 10 e um oxigênio. Fórmula geral, então, já que o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos. Fórmula geral para cetonas, CnH2nO, que é igual para aldeído. As fórmulas gerais agora começam a se repetir. Do álcool era CnH2n mais 2O. Do aldeído da cetona, repetem-se, CnH2nO. Tá certo, gente? Então, agora vocês vão lá para a lista de exercícios sobre cetonas. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.